Sejam todos bem-vindos a mais um episódio dessa nossa nova temporada no Prudente Pod. Eu sou o Nica. Eu sou a Letícia e hoje a gente trouxe mais uma convidada super especial no nosso podcast. E eu vou dar uma prévia do currículo maravilhoso que essa nossa convidada tem, riquíssimas informações para passar para a gente. Pedagoga, psicopedagoga, coach, psicóloga, mãe de pet e uma pessoa super querida. Que às vezes eu troco o nome, se eu trocar aqui já vou me desculpando, mas ela é realmente uma joia e eu queria apresentar para vocês a Fernanda Joia. Prazer, muito obrigada, Nica. Prazer estar aqui, gente. Seja bem-vinda Obrigada. aqui ao nosso espaço. É sempre um prazer cada convidado, né? E a gente fica muito honrado e feliz de você vir participar com a gente. Eu fiquei super Desse feliz com o bate-papo aqui. convite, muito feliz e levar essa questão da psicologia, né, para muitas pessoas que estão no canal é muito importante, né? Até para quem Sim. não tem acesso. Muito Exatamente. legal. A gente queria dar start num papo leve, descontraído, cheio de conhecimento e também de muito respeito, porque às vezes a gente vai acabar tocando em alguma ferida sempre de alguém. Uhum. Nossa ou de outras pessoas que estejam assistindo. Isso é um ponto de desconstrução e eu enxergo também como uma construção, para que a gente possa formar ali a nossa opinião sobre o acontecimento. A gente vai relatar situações aqui que você vai falar que já vivenciou no consultório, né? Sim, E sim. muitas pessoas vão se identificar com isso, a gente vai se identificar com isso. Então, a essência desse convite é justamente trazer essa humanização, falar de tabus mesmo, de situações que estão acontecendo na nossa geração, na nossa atualidade, com a influência também das redes sociais Uhum. e como os relacionamentos, tanto comercial, amorosos de uma forma geral, estão sendo afetados com tudo isso que está acontecendo. Então, a gente conversou um pouquinho antes e já entramos no assunto de terapia de casal, que tem se feito muito necessário para entender esses momentos, as individualidades. Fer, eu queria saber como que funciona lá dentro quando o casal vai te procurar, se as reclamações que estão acontecendo são unânimes, sabe? Ah, ele chega em casa, não dá atenção para mim, tá muito no telefone. Ah, eu não gosto do comportamento dele assim, acorda já tá no telefone. Ah, tá muito Sim. na rede social, tá muito na televisão. Como que tá, o que tá acontecendo com os casais hoje? Voltando um pouquinho, Lê, eu vejo que pós-pandemia cresceu muito essa questão de homens procurar terapia, né? Porque a gente vê o universo mais feminino, É verdade. né? Homens procurarem terapia e casais procurar terapia, né? Tanto para uma questão de tentar dar certo por inúmeras questões que você já colocou, como também eu falo que é muito saudável para uma separação também ser procurado terapia. Então, essa busca terapêutica para fazer dar certo, muitas vezes, a relação, é porque a gente fala assim muito como mulher. Eu vou falar espontaneamente assim: a mulher procura e fala, o marido muitas vezes é provedor, mas não é carinhoso. O marido é muito sossegado, Uhum. né, e não é provedor. Porque não me ajuda? Porque fica no celular? Porque tudo sou eu, as crianças. Então, a mulher, ela levanta muito essas questões, e assim, unânime, Quase se que, for né? jogar, uns 90% sim. E o homem, quando ele leva algum tipo de reclamação, ele leva assim: minha mulher não gosta de sexo. Minha mulher não tem libido. Minha mulher tá sempre cansada. Minha mulher só reclama. Entende? Aí, vamos dizer pro lado São dos homens. departamentos de insatisfação completamente diferentes. Diferentes, né? A mulher, ela grita por atenção, por ajuda, por carinho, por um olhar, por notar a diferença, se fez um cabelo, ela grita, né? O homem, ele tá mais insatisfeito com essa questão sexual. Às vezes tem, sim, essa questão de não dar muita atenção, que a mulher vive fora e tudo mais. Também, né, a gente tá nesse universo. Mas eles têm outro tipo de reclamação e acaba, assim, no universo deles sendo meio que unânime, sabe? Então, esse diálogo entre os casais, eles se perdem. Porque um grita por uma coisa e outro grita por outra. Conversas e diálogos completamente Diferentes. diferentes. Isso, assim, o diálogo e a constância do diálogo é muito ausente nos casais hoje em dia.
muito ausente, né? E a gente fala que é a base, Uhum. né? Os pilares hoje de relacionamento é comunicação assertiva, né? Ter esse diálogo, ter essa intimidade do casal e parceria. Qual dos meus 3 pilares está ruído? Para que eu vou lá e tento verificar, tento buscar ajuda, tento ver. Agora, se os 3 está ruídos, é onde às vezes chegam para terapia de casal, por exemplo. Entendi. Tá, e partindo, eu imagino que o homem não compreende a mulher porque ela abre uma solicitação no ramo sentimental. E aí ele vai dar justificativa no ramo financeiro. Isso, trabalho muito, tô o tempo todo, eu dou tudo que você quer, do que você tá reclamando? Exatamente. Só que a solicitação foi em outro departamento. Outro. E ele não entendeu isso. Então ele vem suprir, ao invés de olhar, não, esses pilares que eu entendo, Isso, Fer, da vida também. Tem a parte sentimental, a parte espiritual, que nenhum vai fazer pelo isso, outro, e tem a parte carnal mesmo, física. física. Aonde tá a solicitação que o meu cônjuge tá fazendo? Isso. Então, a dificuldade, eu falo que o ouvir, a escuta tá difícil, né? O Ontem, aqui e agora, né? ontem mesmo eu acabei comentando com uma que eu estava atendendo, eu falei assim, solicite uma conversa, né? A gente conversando, solicite uma conversa, só que assim, solicite que ele vá sem escudo e que você vá sem as faquinhas. Ainda Entendi. brinquei com ela, Aham. né? Uhum. Porque eu faço esse tipo mesmo de atendimento, de uma maneira leve e desconstruída. Né? Essa maneira engessada que a gente estava falando ali atrás, não faz muito parte do meu perfil, mas não deixo de estar empaticamente naquela dor, Sim. né? Então, eu Mas usar gosto umas de usar, às figurinhas, vezes assim. minha psicóloga fala que é assim, você também é psicopedagoga, tem que ficar sendo lúdica, né? Aham. Então, eu uso muito. Então, essa escuta tá muito ruída, tá muito comprometida nas relações, né? Então, assim, pera, do que você tá falando? Você tem tudo, eu tô dizendo que você tem tudo, mas você tá dizendo que não tem minha atenção. Então, a minha atenção você quer de que forma? Então, assim, esse diálogo para ser mais assertivo. E muitas vezes, Lê, a gente entra numa outra questão, que é uma defasagem de saber qual é a minha linguagem de amor. Qual é a linguagem de Uhum. amor do meu parceiro? Então, se eu sei, o Ni gosta de palavras de afirmação, e quando eu reforço para ele, pô, você é um cara legal, olha esse tipo de trabalho, que bacana, como foi seu dia, nananana, ele vai receber, pô, ela se importa comigo, a Fernanda me ama, ela tá reforçando para mim, então eu Sim. dou para ele, então não vai ficar faltoso. Qual é a linguagem da lei? Atos de serviço? Então, eu podendo fazer para ela, tá entendendo que eu a amo. Eu lavei uma louça, ela vai chegar tarde, eu fiz uma janta. Olha, ela tá aqui, ó, num pilar que ela tá entendendo, né? Então, assim, isso dá menos dano na relação. Porque muitas vezes eu ia falar assim: você não fala que eu tô bonita, Ni? Ni, você me ama? Então, eu vou ficar o tempo todo solicitando e ele não sacou que ele precisa dizer para mim, né? Porque não é a linguagem dele. Nunca bate uma linguagem com o outro Entendi. na É relação. isso. Uma dúvida. Nunca bate, é isso? Muito difícil. Pode ser que a secundária até bata. E existe, por exemplo, o casal que bate, que é aquilo. Os dois se encaixam, é aquilo. É, Existe isso? existe, é pouco, né? A gente vê numa porcentagem de estudo, pouco, mas existe. Não dá para falar Uhum. que zera placar, né? Mas a maioria, a minha é uma e a sua é outra. Então eu preciso saber da sua, ter um olhar para você de uma outra forma e ir de encontro. Ah, eu não gosto muito de toque. Tem pessoas que não são pro lado Uhum. afetivo. Não gosto, né? Mas tá. Então, teve um relacionamento que não ia dando certo por conta disso. Nossa, meu marido nunca senta do meu lado, ele nunca fica muito perto, nunca assiste um filme junto, não pega na minha mão. Aí, a reclamação. Então, assim, esse casamento indo, né, para uma falência por causa dessa falta de comunicação. Então, quando ele entendeu que a linguagem de amor dela era essa, por mais que ele odeia, ele ficava um pouco nesse sofá. Ele pegava um pouco nessa mão.
ele tocava, né? A gente fala, fazia o cafuné, ele esfregava. E isso foi dando para ela sentido, pô, ele se importa comigo. É importante para mim. E aí ela E ela fazia o faz outro papel do que ele do que ele gostava. gostava. Então, assim, a gente precisa se esforçar nas relações também. Precisa querer. Precisa querer. No final de tudo é isso, né? Precisa querer. Pra separar, precisa Precisa, querer. Pra ficar casado, precisa querer. Tudo precisa querer. É uma decisão, eu acho que todos os dias. Não sei se vocês Diária. concordam, se o pessoal concorda. Mas, assim, essa conquista, ela é diária. A gente tem que ficar pensando. Não pode ser pesado, né? Lê? Igual vocês estavam falando sobre o ser leve. Não pode ser pesado. Se o casal já não se conecta, pode passar 20, 30 anos. Parece Não que que não todo tenha esforço feito, parece que ainda assim o negócio não vai. Não que não tenha solução, né? Aham. Eu digo assim, antes as pessoas dão sinais. Então fala assim, eu vou dar muito exemplo porque você é menino e está aqui, né, Aham. amiga? Vou dar muito exemplo aqui. Então assim, a gente está se conhecendo e ele tá me dando sinais, ele não me responde no Whats, ele some por 12 horas, aí volta. Ele tá me dando sinais que ele não é uma pessoa presente, que ele não tá se importando muitas vezes, que ele fala que vai me buscar para jantar. Isso na ficada ali, no momento de... Já tem um test drive de tudo que vem por aí, né? Tem. E aí ele mostra que ele, vou te buscar para jantar às 9, chega às 10h30, já tomou uma, tarará. Tá me dando todos os sinais como é o comportamento. Aí eu fico assim, não, mas quando a gente casar, muda. Vai ser diferente. Vai ser diferente. Aí, beleza, não foi. Piora um pouquinho, porque a gente já tá mais íntimo na situação. Mas quando eu tiver um filho com Ni, muda, né? E aí, não, a sobrecarga fica mais pra mulher. Aí, daqui a pouco eu falo assim, poxa vida, com quem eu casei? Eu casei com alguém ideal. Alguém que eu coloquei na minha cabeça que ia virar. Não, eu não olho para o real. Então tem o ideal, o real, a fantasia das realidades, que eu gosto muito de trabalhar também. Isso, às vezes, nos meus vídeos, às vezes no consultório, em palestra, porque é muito importante. Então a gente precisa olhar para os sinais, né? E o outro também, o homem também olhar para os sinais da mulher. Existe incompatibilidade real ou tudo tem solução? Existe. Existe, né? Existe. Tipo, não adianta. Esse aqui, o que ela espera e o que ele entrega, ou vice-versa. Por exemplo, um narcisista. Eu não daria certo com um narcisista nunca. Mas Entendeu? alguém dá certo com um narcisista? Não dá. Não dá. Tem gente que tenta até morrer, né? Então, assim, esse aí é o ponto. tenta até morrer, Tenta assim, não. E leva até... Isso, porque eu acho que eu sou tão inferior, que aí a gente entra num favor ele outra tá campo. comigo. É um favor ele estar comigo, que eu fico tentando buscar soluções, mas eu fico sempre naquela piedade de obrigado por você estar comigo, né? Só não me deixa aqui sozinha. Só não me deixa sozinha. E eu vou levando com a barriga esse relacionamento, né? E tá tudo bem. Eu fico, né? Às vezes até busca, viu? Terapia. Só que demora muito, às vezes, para a pessoa ter uma aceitação de quem é essa pessoa. E existe mulher narcisista também, tá? Uhum. De quem é essa pessoa e que sim, eu posso sair dessa relação, eu posso ser feliz, eu posso me reconstruir, eu posso ter outra família, tá tudo bem? Né? O objetivo do ser humano tem que ser feliz. Né? E às vezes a gente se limita muito pouco, e isso tem a ver muito com amor próprio, né? A falta de autoconhecimento faz muito isso com a gente. Muito interessante. E é uma coisa... Todos os dias a gente vê, né? É legal olhar para tudo isso e ver o quanto a gente está desconecto dessas informações, né? Diariamente. Eu falo isso para quem não tem essa prática, essa vivência de ir, por exemplo, no consultório, numa psicóloga, numa terapia. Sim. O normal, até hoje, culturalmente, não existe isso. Eles levam... Verdade. As pessoas levam como dá. Como dá. Né? Vai levando... Você falou uma coisa interessantíssima, até por nível cultural. Né? Se a gente for historicamente, a gente volta... Casou pra morrer.
Casou pra morrer, antigamente é isso. E as figuras, né, do homem e da mulher, isso é como muito tem que forte. ser. Beleza, a gente vem evoluindo, né? A terapia vem ganhando força, mas ainda existe preconceito, que é o que ele falou. Porque se eu ficar na minha ignorância, é muito melhor, eu fico no meu vitimismo. É Você não muito toma, melhor. você não pega o protagonismo, você não Não pega o pego. problema pra você assumir, você não É. resolve, você só finge que nada tá acontecendo É, e só vai porque é assim que tem que ser. Tipo, porque é assim que tem que ser e é assim mesmo, né? Então eu acredito, ou pessoas que buscam também, né? Ah, não, mas eu olho muito, eu leio muito. Eu vi um filósofo falando esses tempos, ele disse assim, que autoconhecimento, a pessoa que lê muito, busca muito, não é praticar. E a mesma coisa eu digo com propriedade para vocês. Uma pessoa que está na minha frente no consultório não diz que ela vai evoluir se ela não quiser. Precisa ter aceitação. Primeiro, estou aqui, quero me cuidar, eu vou buscar autoconhecimento, mas eu vou praticar. É totalmente diferente de eu dizer que sei, eu saber falar, palestrar para vocês incrivelmente, mas eu não colocar aquilo em ação. Então, existe esses dois cenários No também. caso, saber tudo, chegar em casa e meter o pau no marido. Ah, mas você não fica comigo no sofá, não sei o quê. Porque assim, eu acho que existe essa sabedoria, né? Por exemplo, eu buscar o autoconhecimento para mim, eu preciso, sim, eu falo que as pessoas precisam sair da relação de querer salvar o outro. Não é minha Uhum. missão. Se a gente for pro lado espiritual, salvação individual e do autoconhecimento também. Por quê? Porque eu preciso primeiro me salvar. Para depois eu querer salvar, sim, o meu marido, meu filho, os familiares. Às vezes eu fico tanto em constância de querer salvar todo mundo que eu estou no fim da fila. E quando eu acho que eu sou super suficiente porque eu resolvi a vida de 1 trilhão, a hora que eu olho para mim, na verdade eu não olho para mim. Eu nem tenho tempo de olhar para mim. Na verdade, eu acho que eu não quero olhar para mim. uhum. Então, isso é uma fuga, né? E aí eu fico naquele papel querendo salvar todo mundo e não. Gente, não. Salve-se a si mesmo. Vá buscar o autoconhecimento para se salvar. Então, quando Uhum. acontece a iniciativa de ter a terapia, não é pra chegar em casa querendo converter todo mundo, digamos assim. Não, porque Ai, não dá. Porque eu acho que assim, é uma jornada, é uma questão que demora. Eu falo que a terapia ela é bom, mas não é tão gostosa, só que depois ela é aham, libertadora, aham. porque é dolorido, é sofrido. A gente enxergar o nosso eu primeiro. E depois você querer, né? Por tabela, muitas vezes, o seu esposo vai falar assim: Nossa, Letícia, como você tá diferente. Né? Por exemplo, você chega todo dia reclamando. Aí você vai começar a passar a não reclamar mais, mas por uma consciência sua, por um exercício Não querendo seu. impactar ele, ó, olha Não, aqui minha não, mudança, tudo que né? é impactante pro outro é frustrante para você, porque aí ele não vai notar. Ou ela não vai notar, ou seu filho não vai notar, ou sua mãe que você tá querendo impactar, querer a validação dela, não vem. Aí você fica, pô, não tá resolvendo de nada, porque na verdade você não tá fazendo para si. Então, terapia, autoconhecimento é para si. Alto, é para você. É você ter limite, é você ter respeito por si, é você saber quem você é. Então, assim, é uma pergunta extremamente difícil. Quem é você? Cara, É a gente se difícil, embanana. Uhum. todas as vezes. A gente se Que embanana. entra nessa pergunta. Quem é Quem é você? você? Como você quer estar daqui a 5 anos? E tudo isso mesmo você sabendo e querendo, idealizando, talvez as primeiras coisas que te venham sejam as materiais, porque a gente está no mundo material, então a gente quer coisas melhores, mas é uma pergunta difícil. Muito difícil. Quem é você? Se a gente chega muito assim, que nem você falou sobre como eu quero estar daqui 5 anos. Se a gente chegar daqui 5 anos com saúde mental e emocional, a gente tá no Muito, lucro. muito. Porque a gente tá no mundo Exatamente. Nos dias atropelado, de veloz, hoje, entende? Então, assim, trabalho, família, tudo. Se você não tiver saúde mental, um exemplo, 5, 10 anos, você não consegue ter saúde. É por isso essa mulher que não olha pra si, chega um ponto que ela, ai, olha todo mundo e de repente não olha pra si, tá tentando fugir. Nem essa pessoa dá pra julgar, Ju. Porque olha só, durante todas as nossas gravações dessa temporada, a gente teve aqui papo de empreendedorismo, a gente teve constelação familiar, que falou sobre as dores que a gente sente. Depois a gente teve numerologia,
que fala sobre tudo que está à nossa volta, o nosso destino através da física, da energia, e agora essa parte psicológica. Eu tenho tudo isso acontecendo no meu dia. Eu tenho a parte da constelação para prestar atenção, que quando eu sinto uma dor, ela significa alguma coisa. Eu tenho a parte da energia na minha empresa, que eu tenho que saber como é que tá. Aí eu tenho a parte para olhar para mim, para dentro do meu relacionamento, para para servir o outro também, para tudo acontecer. Aí depois disso eu tenho a Letícia, que quer fazer pé, mão, cabelo. Olha quanta coisa, não falo só sociedade, mas olha o balde de informação que a gente pira, porque a gente quer pelo menos um tiquinho de cada coisa dessa fazer acontecer. E daqui a pouco dá um bug na cabeça e você não fez nada. Você tá exausta de tanta informação que você tá recebendo. O que você está trazendo, eu vejo como a famosa frase, eu preciso dar conta de tudo, né? A cobrança realmente vem, social, as nossas cobranças, né? Eu falo que a pior pessoa é a gente mesmo, né? A gente se cobra muito ou procrastina muito, deixa pra lá. Mas essa questão de se cobrar muito, eu acho que precisa ser um pouco desconstruída. A gente precisa ter a base. A base, Lê, de todos esses profissionais, de tudo que você está falando, dessa construção, até financeira, tudo, é o autoconhecimento. É como se fosse uma massa de uma torta. Vamos lá. Você tem todos os ingredientes e faz a massa da torta. Ela é o autoconhecimento, vamos aí, né? Amor próprio. Então, vamos lá. Tem que fazer, tem que ter isso, isso, isso e aquilo. Ela sozinha, às vezes ela fica meio sonsa, meio sem graça, meio seca, né? Aí a gente precisa pôr recheio. Então, é a parte da autoestima. Então, amor próprio e autoestima junto dá um composê top, fantástico, né? Temos Sim. tudo isso 100% todo dia? Não. Não. Isso é construído diariamente. Mas a massa, a base do autoconhecimento lá, de eu voltar, eu preciso primeiro entrar na questão do meu eu. Eu preciso saber quem sou eu preciso saber das minhas prioridades, eu preciso saber o que que é inegociável para mim, eu preciso saber aonde eu estou, qual é o resultado aqui da minha vida, o que que eu quero fazer, né? Como eu estou no dia atual, e eu preciso ir cavucando, tá? Cavucando. E nisso eu vou colocando. Acho que eu preciso me estimar mais, acho que eu preciso ter tempo para mim. Eu preciso olhar para um hobby, eu preciso de uma rede de apoio. Tá tudo bem eu pedir ajuda. Aí eu vou montando tudo isso que dá esse gosto, né? A gente fala muito sobre o tesão um pouco da vida, porque senão fica tudo muito sofrido. Eu sempre tenho a sensação de exaustão, né? E E que não muitas consegui vezes concluir as coisas todas. Tipo, e de solidão, ninguém me ajuda. Meu ninguém vê Deus, o quanto eu ninguém vê o trabalho. quanto eu trabalho. E realmente, às vezes a pessoa trabalha muito, mas essa questão de ter tudo muito e estar exausta é uma questão que tem alguma coisa errada. Tem alguma Muito, coisa muito errada. excesso também é uma falta, né? Se você Muita trabalha falta. tanto assim, por que que você se enfia tanto no trabalho? De onde você tá querendo fugir? De voltar para casa, Sim. né? Sabe, se você só pensa em fazer um lazer, por que você tá fugindo do trabalho? Então é sempre É, assim, muito excesso esconde uma falta. isso, que nem assim, eu sou feliz quando eu tô viajando, por exemplo, né? E eu costumo dizer, então, você é feliz só uma vez por ano, 7 dias no ano? Calma, vamos rever. A gente precisa rever. A vida não pode ter um significado tão pesado assim. Então, eu tenho que ter prazer nas minhas relações de trabalho, de amizade, com o filho, com o cachorro, com tudo. Qual que. Meu momento. Você quer olhar para a inter-relação, é você também olhar para você. Que é você com o outro. Ah, com o outro, a Fernanda é essa, ó. Espontânea, nananã, dá risada, chega em casa, chegou o dragão. Bateu aquele portão, virou o cão, né, mulher? Então, assim, peraí, tem dissonância, tá errado. Né? Não vou dizer que a gente não chega também batendo porta. Tem dia que todo dia tem que estar elevado, essa alegria, nananã. Não, mas o dia que tá. Mas quem sou eu? Eu só uso máscaras sociais. Então, pera, tem alguma coisa errada, então eu preciso dessa busca. Entendi. Então, principalmente quem vai estar ouvindo, assistindo, né, a gente, olhar para isso, peraí, será que eu mudo muito?
Eu me visto de um eu que não sou eu, é tão difícil. Ai, eu tava o tempo todo, agora eu tô aqui. Ai, por quê? Porque eu tô exausta. Porque será que eu não fui eu mesma? Então é tão difícil Ou dei eu me tanto, tanto, vestir de tanto, um tanto de mim personagem. que não dosei, que eu ia precisar um pouco de mim pra mim mesma, Não pro tem. meu marido, alguma coisa do tipo, né? Se Exato. entrega, se doa e chega num pico de exaustão e chega pra casa só a carcaça. É porque Não a mede. psicologia é uma coisa muito, muito, muito doida e fala e muito deliciosa. Porque você já falou uma coisa que já me puxou outro gancho. Por exemplo, por que que eu preciso doar tanto para os outros, ser tão boazinha, ser tão solícita, sempre tudo dá certo? Por que eu preciso ser aceita o tempo todo? Uhum. Por que que eu tenho medo de falar não? Por que que eu tenho medo de falar não? Consigo dizer Eu não? caio eu caio numas paranoias assim. Sério mesmo. Sim. Às vezes eu paro pra pensar assim, aí eu fico. Mas eu tenho que citar o jeito toda vez? Não, mas peraí, agora eu poderia Falar não. falar Mas eu não. tô indo de Ou novo porque eu poderia falei que falar sim e assim, não queria nem ir. É. Tipo isso. E aí eu E fico. aí falta o quê em você muitas vezes? O conhecer o meu limite. Pô, eu tô exausto. Hoje a gente vai fazer 5 entrevistas e, por exemplo, chegou por aqui. Então eu prefiro um outro momento. Não, vamos, não, dá certo, tá todo mundo aí que pode. Não, aqui deu pra mim. Porque é inegociável que eu chegue às 18, porque minha esposa vai estar me esperando. Eu sempre achei que isso era características de certas pessoas. Por exemplo, não, isso é negociável pra mim. Uh-uh. Eu sempre achei que isso era característica de certas pessoas. Tipo uma coisa dela. Dela, Ah, essa entendeu? pessoa é assim. Nossa, quando eu até já tô até me abrindo aqui já. É Já isso, tá, sabe mesmo. É o já tá virando setting aqui, isso uma aí. Uma consultoria aqui, terapia. uma terapia. Mas, por exemplo, eu admiro muito pessoas que estão no ambiente e elas recebem alguma informação daquele ambiente e simplesmente elas se levantam pra ela, tchau, foi embora. E eu fico, caraca, meu, mas Do tipo, não me cabe aqui. eu poderia não aceitar o que tá acontecendo aqui, eu poderia não aceitar a situação e simplesmente Poderia sair me e deixar pra trás, esse posicionar. problema não é meu? Não é só uma característica. Aí a gente precisa ver se é só uma resistência. Eu não vou entrar nesse embate. Prefiro ter paz do que ter razão e fui embora. Ou eu não preciso entrar nisso, assim, eu realmente sei quem eu sou, isso não me cabe e eu me retiro. Mas eu tô pegando um recorte do que você disse, né? Sim. Vamos supor que, sei lá, ou a pessoa só levantou e saiu, ela foi mal educada e a Tem gente vários entra... e vários. Fugiu gente, de uma conversa séria. isso, Várias coisas, né? isso. Agora, do fato de, tipo assim, se incomodou com a conversa, achou que aquilo ofendeu. Não me cabe mais. Tchau. Não, Meu então, limite. aí deu o limite, mas eu mostro pro outro. Olha, o meu limite com você chega aqui. Então, assim, olha, pra gente já deu. Tô vendo que o meu ponto de vista não faz que você entenda. Eu me conheço, então, assim, a gente cessa por aqui, tudo bem? E eu me levanto e retiro com muita educação. Eu não preciso simplesmente só mostrar, nossa, deu pra mim, saio andando. Uhum. Que aí vira um ar de arrogância, Um ar de né? arrogância. Então, eu mostro pro outro que não deu. Então, a gente tá também numa conversa, numa reunião, e você vai colocando os pontos. Nunca ninguém concorda com você. Então, você pode falar assim: olha, então eu não vou levar para frente esse projeto, porque realmente, qual sentido faz eu estar aqui? Não consigo atender suas Não tô expectativas, conseguindo então atender suas a gente não tá expectativas, falando a né? mesma língua, melhor a Exatamente. gente parar por Melhor aqui. a gente para por aqui. Então, assim, você precisa vir aqui dar uma entrevista tal, agora, nesse instante. Olha, agora eu não consigo. Se você conseguir marcar para as 19, eu posso tentar negociar e ver se eu consigo te atender. Então, assim, mas nossa, é super autossuficiente. Nossa, esse cara é foda. Não, ele se conhece. Às vezes ele se conhece ao ponto que ele consegue dizer e pôr limite nas pessoas sem ser arrogante. Às vezes a Uhum. pessoa só usa da arrogância, ela usa, por exemplo, do grito, do desprezo, porque ela não tem argumento. É E eu acho diferente. que assim, na atualidade, e eu acho que trazendo pros dias de hoje, as pessoas acham. As pessoas não estão mais desse jeito.
essas características, por exemplo, que até se torna, por exemplo, uma referência. O cara que ele se conhece e o cara fala, nossa, mas ele é poderoso. Uhum. O cara que simplesmente ele fala não, ele sabe se posicionar diante de uma situação. Sim, e a gente já passa a admirar, muitas vezes, a Isso, pessoa, se a gente exatamente. realmente E conhece. pela vontade de ter uma iniciativa como essa, de ter coragem de poder fazer isso, né? Pra E se proteger. para se pra proteger não- muitas vezes, porque muitas vezes eu entro no sim, sim, sim. Todas as vezes que você fala sim para o outro, você está dizendo não para você. Então é momento de dizer sim para você, ter limite, ter saúde emocional, porque muitas vezes você vai ceder a alguma coisa e você vai estar tão desgastado naquilo, aquilo não vai fluir, não vai ser uma coisa tão produtiva. Você vai estar na força do ódio, mas não mostra no seu rosto, porque você é pleno. Então, não resulta. Então, se eu me conheço assim, mas tem uma questão, eu não digo não pro outro, porque eu tenho medo do que ele vai pensar de mim. Aí entra Pela também a aprovação. insegurança, a Entendi. falta de aprovação. Eu preciso que ele seja aprovado. Então, assim, é um campo minado, se É a um gente campo de for. conhecimento, porque daí, quando você se conhece, você sabe que não é por aprovação e que não é por arrogância. É Exatamente, simplesmente pelo meu limite. pelo meu E limite. só Porque... dá pra gente ser amigo se você conseguir respeitar o meu limite. Exatamente. Porque senão, não Né? O tem meu por que a gente limite continuar, vai né? até onde começa o seu e tá tudo bem. Mas, assim, a gente vive numa sociedade que o primeiro não, pronto, você já não serve. Nossa, é verdade. Você Isso já não fica- serve, Aham. real. Então, assim, você faz no seu 1% no não, você não serve mais. Então, E pera. você desvalida, né? Perde a validade de todo o Tudo. restante só porque naquilo foi um não. Tá lá, você faz projetos, manda pro teu cliente, tá tudo bem, aí num belo dia ele fala, ai, desse eu não gostei. Tem como fazer diferente? Aí você fica, nossa, caraca, de novo, a pessoa não gostou. Cara, e todo o resto E todo o que resto. você já fez e deu muito bom. Se a gente pegar por esse gancho que você tá dizendo, se eu me conheço ler, eu sei que aquele projeto eu dei o máximo de mim, ele tem o direito de não gostar, eu sei quem eu sou, eu posso reformular, eu vou ficar bem. Se É, eu chego num ponto que eu fico naquela ânsia sempre do outro aprovar e me aprovar, esse Lê, faz de novo pra mim, acho que tem uns negócios aqui que eu não gostei. acabou o Nossa, mundo. acabou o mundo. Acabou tudo. Você entra numa vibe, assim, com características mesmo depressivas, de falar assim, Aham. nossa, entendeu? Isso acontece principalmente para começo de carreira de muitas pessoas, né? A insegurança de não ser aprovada, de não ter um confere, por exemplo, numa atividade, num exercício dentro da empresa, se torna uma cobrança, né? E tem gente, eu acredito que tem gente que estende isso daí, né? Por exemplo, o cliente lá não gostou de uma coisa, o cliente saiu. Nossa, meu trabalho é ruim. O cara trabalhou 30 anos. E não consegue se Por causa validar. de Por um causa de cliente, um o cara não se cliente. valida. Isso. Mas aí a gente entra naquilo que a gente volta. Lá atrás. Lá atrás real. Então tem uma questão muito interna. A gente não sabe qual é o momento da vida. Vamos falar, da minha vida, vai. O momento da minha vida que em algum momento eu me senti rejeitado. Eu me senti abandonado. Eu me senti invalidado. Aí eu tenho que ir nessa dor, nessa ferida, eu preciso ressignificar muitas coisas. Eu mudo esse passado? Eu costumo dizer sempre, não. Mas eu posso mudar o meu olhar e o meu sentir sobre aquilo. Aquilo Aí, não pode te causar mais esse exatamente. sentimento. Aí eu consigo elaborar para conseguir andar. Senão, daqui a pouco acontece outra coisa, eu vou ficar num looping eterno. E refém desse sentimento, né? Muito. Ainda mais numa era como essa, onde as pessoas por detrás de uma tela são corajosas, são grandiosas, são isso, e fala como se estivesse falando com um robô do outro lado. Os famosos haters, mas eu costumo falar que é muito além disso. Não é só Uhum. uma questão de ser hater. Isso é o que você é de fato. É o que você faria e gostaria que outra pessoa sentisse se ela não estivesse vendo o que você está fazendo. É o desejo que você olha para ela e é aquilo que você pensa, que você tem Uhum. vontade de falar. Mas aí você usa uma máscara chamada internet para vomitar tudo aquilo que você é para, sabe? Esse é meu pensamento. Uhum. Não edifica você fazer um comentário agressivo,
Mesmo que seja uma crítica, a pessoa não tá nem no seu alcance. E ela não Uhum. precisa daquilo, na minha opinião, tá, Ju? Tô falando por mim. Tá. Aquilo tudo não edifica, não te leva a lugar nenhum. E quando a pessoa que leu aquilo, você não é ninguém pra ela, mas você tá cutucando alguma ferida, você vai chegar num ponto nela. É Não, o desejo de sempre levar um lado negativo, né? E existe não só nas redes sociais, existe pessoalmente. Você pode chegar do lado de uma pessoa, ela só te aponta crítica, Sim. né? Ela nunca vai te elogiar. E a questão que a gente traz para esse campo seria a verdadeira felicidade sua, será que é a minha? Ou eu vou ficar no nível comparativo, que aí a gente entra, rede social, por exemplo, tudo é lindo. Existe esse lado negro, que a gente tá falando da pessoa que só ataca. Só que você vê lado ruim na rede social? Não, A gente não vê, a gente vê o que é não. lindo, família margarina, top, tudo perfeito. O que é real realmente não é mostrado. As dores não são mostradas, né? Então, se eu ficar num comparativo, eu adoeço. Hoje, nos estudos, o que adoece mais mentalmente é a comparação. Olha que incrível isso. Adoecimento, comparação. Então a gente precisa realmente parar de se comparar. Se comparar. Cada um é singular, né? Cada um tem suas qualidades, seus pontos fortes, enfim. nem antes nem depois, Nem né? antes nem No depois. momento certo. Falamos disso ontem. De novo. É? Nem antes nem depois, no momento certo. No seu Certo. fluxo natural Tudo do que tem tem pra seu tempo, acontecer, né? né? Então, assim, se eu pego e olho para sua vida e aquilo me impulsiona, fala, pô, que legal, a Letícia faz vários projetos, o pessoal ali do podcast, isso me impulsiona. O que que ela tá fazendo para ser tão bem-sucedida? Isso me impulsiona para que eu, sei lá, que eu fale com você, que eu tente, não é uma cópia, Extrair mas assim, que eu informação, tento né? fazer com que isso seja um trampolim para que eu consiga também. Pô, se ela consegue, eu também posso conseguir. Ótimo, você vai no fluxo bom. Agora, se eu fico só olhando, só olhando o que você faz, eu sou a verdadeira invejosa, né? Eu não quero me mexer, mas eu só quero olhar, comentar, nossa, essa aí nasceu com estrela. Essa aí, Como se fosse sorte, né? sorte. Meu, é sorte ou eu não quero fazer nada para que a minha vida também mude? E Então, muitas vezes nem sei se, né, as pessoas não imaginam porque não tem consciência, mas ela nem sabe que a chave da mudança tá na consciência, porque ela só vai se incomodar por aquilo o dia que ela tornar aquele inconsciente consciente, consciente. e aí pronto. Pô, não, eu tô sentada aqui, mas é aqui que eu quero estar? Não quero. Aonde que eu quero? Como que eu faço para chegar lá? Quais são os contatos? E aí vem a junção, né? Pessoas que te levam nos lugares, Com no momento certeza, no certo, momento amizades certo. certas, cortes de pessoas que não. Gente, se afastar de pessoas que também não te levam a nada. Isso é autoconhecimento. Dificuldade de cortar relacionamento familiar que é Uhum. tóxico, amizade que é Tóxico, tóxico, tóxico. Se a gente for entrar aqui e cliente falar assim, tóxico também. nossa, muito, muito. Tem, Sim. Acontece. E tem. na e a gente tem Amizade. que falar que sim. Não, amizade tóxica, a família, né? Relacionamento, a amizade. Então, assim, a gente tem uma linha, por exemplo, nossa, antigamente, se falasse que existia um familiar tóxico, nossa, a gente era banido, né? Podia Saía falar. do clã. É. Não, A família tem que ser família unida. Natalzão, frangão assado, nem que da hora do almoço vai Se todo todo mundo mundo se se pegar. estapeando. Mas tá todo mundo junto, Isso. né? Então, Tem quando um a gente vídeo na internet evita- sobre tem- isso, né? Porque o cara filmou assim, né? E a mãe, não sei, a avó, Na fazendo ceia do oração Natal, na aham. ceia de Natal. Ai, obrigado pela família e tal. E o moleque rachando o bico. Porque no final ele falou, gente, tá todo mundo se matando até esse dia. Todo mundo se Ah, tá uma acabando. hora atrás, né? Se É, duvidar, Chegou um pouco exatamente. mais cedo Chegou. pra ceia, deu tempo de bater papo com aquela tia, Não, já tá aquela prima, lindo. aquela coisa, tudo. Aí pronto, aí já vai fazer a ceia já minado. O frango É. já azedou, já. Aquela- E a gente precisa ter essa consciência que às vezes a gente precisa se blindar. Porque parece que não, mas agora há pouco vocês estavam falando de energia, né? Uhum. Contamina. Contamina. Sabe aquela pessoa que parece que te suga, que você não dá conta, Ambiente. que você não tem energia? Jesus, parece que te consumiu toda a bateria. Então é real.
Então, a gente precisa, sim, às vezes, se blindar dessas pessoas. E isso é inteligência emocional. É saber seus limites também. A Boa. tal da base da nossa torta. Nossa, essa torta, gente. Vamos bater esse bolo. Olha só, você não vai acreditar. O quê? Acabou o nosso tempo. Ah, mentira! Foram-se 40 minutos Ai, que de pena. conversa. Olha como passa rápido. Passa muito A rápido. gente não tem um convidado que senta nessa mesa e Não fala, tem nossa, como. E faltou, sério, né? desenrolar um bocado de assunto aqui, né? Faltou, mas a gente volta. A gente volta, a gente fala, porque psicologia é um. Nossa, é um rio, assim, ó, sem limite de conteúdo, né? Então, e é importante levar conhecimento para as pessoas. Eu acho que o que vocês fazem aqui é riquíssimo. Eu tava falando ali pra amiga nos bastidores que eu fui esses dias numa palestra e o palestrante Marcos, tudo, tava falando o quanto hoje podcast é o topo no negócio. Então, assim, use essa ferramenta para levar mesmo, e as pessoas precisam aderir. Precisam Sim. querer, né? Porque Precisa hoje em querer. dia muita informação vem gratuitamente, né? Muita conscientização a gente consegue trazer de forma gratuita, mas precisa o tal do querer. Quando você realmente quer, falei disso também, né, no vídeo do meu aniversário, o propósito, cara. Você se propõe, a palavra tem tudo a ver, propósito, se propor. Tá chovendo? Eu vou. Tá sol? Eu vou. Tô com fome, aguenta um pouquinho, eu vou. Eu vou. Porque Não por saiu mim, né? É por não mim. saiu como eu queria, mas eu tô disposta. Eu tô no propósito, entendeu? Não se Não- traia. Não sabota você mesmo. Exatamente. Porque depois, mesmo que ninguém venha pra você e diga que você, ai, nossa, você pegou um caminho legal e tal, você vai colocar sua cabeça no travesseiro e você vai sentir a sensação de missão cumprida. Sim. E o reconhecimento das outras pessoas, ele vem como um bônus. Se Isso. vier, Uhum. melhor ainda, tenho mais Isso. contatos, vem chegando mais É, pessoas. isso é uma se informação pessoa- importante, viu? Se outra Perfeita pessoa tá essa vendo, a colocação. outra também, vai vindo mais pessoas. Só que até não chegar, eu me autoavalio, eu olho no espelho, eu me dou essa posição Sim. para me dar esse gancho. É necessário, né? É muito, muito necessário que assim seja. Né? E a maioria das pessoas pudesse exercer isso, aceitar primeiro, querer primeiro, a coisa flui, a coisa anda. Real. Então, assim, eu saio disso aqui e vou Não tem fazer como, né, João? Um algo. movimento diferente vai gerar coisas diferentes. É A inevitável. mesma tipo, é ação não matemática. tem resultados Não tem diferentes. resultado diferente. Muda um pouquinho. Alguma coisa diferente vai Com acontecer. certeza. Troca um pouquinho a tua rota. Muda um pouquinho o pensamento. A palavra. Vai vir novos amigos, vai chegar novos clientes, que vai te colocar em outra mesa, abrir outra porta. E assim vai. Mas você não sai do seu caminho. É. Isso é importante. Gente, Bom, porque o papo tá bom, mas a gente tem isso. os nossos cronômetros aqui que vai apitando. Mas é um conhecimento, assim, infinito. Uhum. É profundo. Não infinito. acaba. Não acaba. Porque é... vai em várias áreas, né, Nica, da nossa Sim. vida. E sempre tem coisas a se aprender e descobrir, né? Verdade. Não só aprender, mas descobrir, porque eu acredito que é uma linha que só vai, continua aprendendo, vai descobrindo muita coisa de nós mesmos, né? Então, assim, muito obrigado por Eu que agradeço. esse bate-papo aqui. Eu que agradeço. mesmo. Aprendemos muita coisa. Eu acredito que você também, que está assistindo, aprendeu muita coisa. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e seguir a Fernanda. Joia. Tá escrito, o @, dela é @fer.joia. Joia. Isso. Tá? Segue ela lá, que tem os conteúdos dela, faz stories. Faço videozinhos. bastante. A gente tem bastante conteúdo lá. Ela Bem faz, humanizado, bem leve, bem gostoso, bem divertido também. Maravilha. Fer, muito obrigada pela que sua agradeço, presença. Eu acho o seu trabalho incrível, lindo. É. A proposta que você tem de ajudar as pessoas, né? Isso é pelo outro, então isso é muito lindo. Eu olho para o seu trabalho e para a psicologia em si como um homem que entra num rio. Quando ele sai, mesmo se ele voltar no minuto seguinte, aquele rio nunca mais é o mesmo. Não.
nem o homem é o mesmo e nem o rio é o mesmo, porque a água já passou e já levou tudo aquilo. Então, eu Verdade. entendo sempre assim, evolução, fluidez, sabe? É, Um você... papo como Que exemplo, viu? Que lindo, até me arrepiei. Isso aí, ó. Me arrepiei. E muito obrigada, viu? Eu que agradeço, E não gente. troquei seu nome, te chamei de Fer o tempo inteiro. Estou à disposição de vocês, tá bom? Tá bom. Gente, Obrigada. a gente fica por aqui. Encerramos a nossa temporada. Graças a Deus e ao empenho dos nossos colegas de bancada que fizeram isso tudo acontecer. Só papo de tubarão aqui. Mais uma vez, obrigada, Fer. Obrigada, Nica, pela Muito parceria. obrigado também. Mari, obrigada. Lu, que ficou nos nossos cortes hoje, muito obrigada. Convidamos vocês a acessar nossa página no Instagram e o nosso link que está na bio também, que direciona você lá para os vídeos do YouTube. E a gente deseja aí, vamos de vida longa, porque a gente quer enriquecer muito mais esses papos e levar todo esse Certeza. conhecimento para vocês. O Prudente Pode vai ficando por aqui e até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau.